Eu quero falar hoje sobre um tema muito importante. E a primeira pergunta que eu te faço é: qual é a sua desculpa? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, qual que é a sua desculpa? Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem um argumento: quando eu ganhar mais, aí eu vou participar da obra. Quando eu tiver mais tempo, eu vou entrar no ministério. Quando eu casar, eu vou me envolver na igreja. Quando eu tiver filhos, a gente sempre tem algo para fazer, para depois falar, quando acontecer. A gente sempre coloca as circunstâncias, condições. E o grande desafio, irmãos, a gente entender é: se tiver tudo pronto para a gente fazer, não é Deus que vai fazer, somos nós mesmos. E muitas vezes a gente está esperando tudo estar perfeito, pronto, para a gente poder se envolver. Irmãos, a gente tem que pensar junto. Se a gente precisa deixar tudo planejado, tudo pronto, a gente não está dependendo de Deus. A gente está dependendo de nós mesmos. E esse é um grande perigo. Muitas vezes a gente não faz porque a gente confia que Deus pode fazer. Mas a gente faz porque a gente preparou, a gente se capacitou. Eu quero falar nessa manhã sobre Deus usa os improváveis. Nós somos improváveis, é por isso que estamos aqui. E o problema, muitas vezes, nós não estamos sendo usados porque a gente tem uma mentalidade, uma ideia de que a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar perfeito, a gente tem que estar preparado. Irmão, se a gente estiver pronto, se a gente estiver perfeito, se a gente estiver preparado, olha para o seu irmão e diz assim: não é Deus que vai fazer, é você mesmo. E a grande pergunta é: nós queremos depender de Deus para que Deus faça a obra, ou nós queremos estar prontos para que nós venhamos fazer a obra? É por isso que Deus usa os improváveis. Irmãos, deixa eu te falar algo: se você não faz hoje na simplicidade com o que você tem, daqui 10 anos você também não vai fazer. Que a Bíblia diz: seja fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Isso não fala só sobre dinheiro, mas fala sobre seu tempo, sobre seu coração, sobre sua capacidade. Se você não tem tempo hoje, quando você for um empresário, você também não vai ter tempo. Se você não tem tempo solteiro hoje, quando você estiver casado, você não vai ter tempo. É ilusão. Tem gente que fala: quando eu casar, eu me envolvo. Irmãos, se solteiro você não está conseguindo se envolver, casado é que você não vai se envolver mesmo. Tem gente que acha que vai ter mais tempo quando estiver casado, né? Mas amém. Então eu quero falar sobre isso, irmãos, sobre Deus usa os improváveis. E olha, o seu irmão diz assim: Deus não espera de você capacidade. Deus espera de você disponibilidade. Irmão, você já viu quantas vezes, assim como Moisés, por exemplo, eu não estou pronto, eu não sou capaz. Quem perguntou se você é capaz? Deus está perguntando se você está disponível, se você está disposto. Deus não espera de você capacidade, porque se Ele esperar capacidade, não é Ele que vai fazer, é você mesmo. Então Deus não espera de você capacidade, Deus espera de você disponibilidade. Entenda algo, irmãos: Deus não usa a pessoa desocupada, Deus não usa a pessoa preguiçosa. Todo mundo que Deus chamou estava atarefado, tinha problema, tinha dificuldade, era imperfeito. E às vezes a nossa desculpa é: não, eu não estou pronto, eu não sou perfeito, eu não estou preparado. Ei, você acha que eu estou preparado? Você acha que os irmãos estão preparados? Não. Irmãos, então a gente precisa entender que a gente não tem que esperar um momento certo. A gente sempre está em busca de esperar um momento certo, um momento ideal. Irmãos, com Deus não existe isso, o momento é hoje. Olha o seu irmão e diz: o momento é agora. Deus, Ele não vai usar os notáveis, Deus vai usar os improváveis. Às vezes a gente quer ser notável, a gente quer estar preparado, a gente quer ser o exemplo, a gente quer ser a referência, o melhor. E a gente tira o foco daquilo que Deus é, para trazer o foco para nós. Então, eu quero falar sobre isso com os irmãos, porque qual é a nossa desculpa? Por isso eu convidei você a desafiar toda a igreja a estar. Porque muitas vezes a gente vive debaixo de desculpas, irmãos. Hoje eu não posso por causa disso, amanhã eu não posso por causa daquilo. E na verdade a gente se enche de desculpas. Não é que a gente não tem tempo, é que a gente não tem prioridade. Então hoje é tempo de a gente reavaliar algumas coisas. Porque Deus vai usar aqueles que muitas vezes as pessoas falam: você? Às vezes a gente fala: o meu GC está cheio de caroço, a igreja só tem problema. E é esse que Deus vai usar. Sabe por quê? O caroço você planta e vai transformar em árvores, vai dar frutos. Talvez você entrou aqui e falou: meu, eu não vejo nada de bom naquele GC, eu não vejo nada de bom, meu. Resgate, meu Deus do céu, intercessão, mas o GC tal, a igreja, o ministério, o staff. Irmãos, Deus vai usar os que estão dispostos. Às vezes a gente está preparando um visual ideal, né? Um perfil ideal, mas nós vemos através da vida de Jesus. Jesus usou os mais imperfeitos. Olha o que a Bíblia diz, versão NVT, 1 Coríntios, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, quem está com a Bíblia? Cadê os crentes? Dá um glória a Deus aí.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29. Quem achou? Depois de Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Vamos ler? Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Você não estava pronto quando você foi chamado. Você não era capaz quando você foi chamado. É isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, os poderosos. Versículo 28. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidos como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Eu quero falar sobre Deus usar os improváveis. Quantos aqui são improváveis? Irmãos, nós somos prova disso, que nós não merecíamos, não tínhamos condições, não tínhamos capacidade, e Deus nos escolheu. E tudo isso que Paulo está dizendo aqui, que ele usa as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas para confundir as poderosas, é para mostrar, o versículo 29 é a chave. Para quê, irmãos? Para que ninguém venha se encher de glória ou se vanglorie da presença de Deus. Por quê? Se a gente achar que a gente faz, irmãos, a gente vai falar, você viu o que aconteceu? Eu orei e a pessoa foi curada. Você viu quando eu intercedi? Você viu que as coisas aconteceram? Jesus, através da vida de Paulo, ele está ensinando algo aqui, irmãos. Está dizendo que Deus escolheu aqueles que não têm nada para oferecer, aqueles que são incapazes, aqueles que não têm nada, que a sociedade não dá valor, sabe para quê? Para mostrar que não é a pessoa que está fazendo. Porque nós não temos capacidade de levar a glória que é a glória de Deus, irmãos. Todas as vezes que nós levamos para nós a glória que é a glória é para Deus, a gente se corrompe. É por isso, Paulo está dizendo aqui que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que são, as fracas para confundir os poderosos. Por quê? Porque não é nós que fazemos. E é por isso, para que a gente não venha se encher de glória, achar, você viu quanto que eu sou bom, quanto que eu oro, quanto que as coisas acontecem quando eu prego. Não tem nada a ver sobre nós, mas tem tudo a ver sobre Cristo. É por isso, irmãos, para que a gente não venha cair na ingenuidade ou no perigo de corromper o nosso coração e achar que a gente merece alguma coisa. E é por isso que Deus usa os improváveis. Por quê? Porque não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com aquilo que Ele é. É por isso que Paulo está dizendo, sabe? Às vezes para a gente é loucura, porque o nosso ideal é aquela pessoa que é perfeita, aquela pessoa que não erra, aquela pessoa que é modelo. Mas a grande questão é, por que muitos hoje não reconhecem ainda Jesus como Senhor e Salvador? Por que muitos religiosos ainda veem Jesus como apenas um profeta? Porque ele era simples demais para se parecer como um rei. Porque ele era simples demais e acessível demais, ao ponto de sentar na casa dos pecadores para comer junto. E na visão do religioso, quem é um rei? Aquele que é intocável, aquele que ninguém chega perto, aquele que é perfeito, aquele que é poderoso. E Jesus chega e quebra todos esses paradigmas. É por isso que a Bíblia nos ensina que Deus usa os improváveis. Deus usa aqueles que fogem muitas vezes da métrica, daquilo que a gente considera perfeito. E por isso muitas vezes a gente tem dificuldade de ver em tal pessoa, você sendo usado por Deus, você pregando, você orando. Porque na nossa cabeça tem que ser alguém perfeito, alguém imaculado. E diante disso a Bíblia está nos ensinando que nós somos fracos, imperfeitos, mas é o Senhor que nos fortalece e nos aperfeiçoa. Então diante disso, irmãos, nós somos os improváveis. Por que improváveis? Porque nós não merecíamos. Não tínhamos condições, mas é interessante que nós vemos o agir de Deus. E é por isso que eu te pergunto, qual que é a sua desculpa hoje? Você não tem tempo? Você não tem dinheiro? Você não tem capacidade? Você não tem condição? Você não tem estudo? Qual que é a sua desculpa? Porque muitas vezes, irmãos, a gente se apega em desculpas para não ser um canal de Deus. A gente se apega em desculpas para não buscar a Deus. A gente se apega em desculpas para não se envolver com Deus. Qual tem sido a nossa desculpa, irmãos? Porque Deus, ele não deixa de usar pessoas imperfeitas. Deus deixa de usar pessoas preguiçosas e cheias de desculpas. Todas as vezes que Deus chamou alguém, estava trabalhando, estava ocupado. E eu vou te mostrar alguns exemplos hoje. Então, qual tem sido a nossa desculpa, irmãos?
as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas lutas. Diante disso, irmãos, que a gente tem que ser um canal de Deus, sabe por quê? A gente mostra que não tem nada a ver com a gente. Porque se a gente falar, não, eu vou me preparar, eu vou me capacitar, é óbvio que isso é uma consequência. Mas se eu esperar tudo isso acontecer, quando eu for usado, eu não vou achar que foi Deus que fez. Foi eu me preparei. Então será que nós estamos esperando o momento ideal? Irmãos, com Deus não existe momento ideal, o momento é agora, todo momento é o momento ideal. O momento mais difícil da sua vida. Sabe por que eu te falo isso, irmãos? Sabe qual foram os momentos que eu tive mais experiência com Deus? Os momentos que eu estava arrasado, quebrantado, destruído. Porque muitas vezes a gente vai para o GC, fala, essa semana o GC vai ser poderoso, porque eu orei, eu jejuei, eu me preparei, eu estudei. Aí é o GC normal. Aí aquela semana você fala, não estou nem com vontade de ir. Hoje eu estou acabado, eu queria ficar em casa. Não queria nem ir para a igreja hoje. Aquele momento que você não tem nada para oferecer. É o dia que Deus mais sai, sabe por quê? Isso prova que não tem nada a ver com o que você tem, mas tem a ver com o que Ele tem para você. É por isso que muitas vezes a gente cai no engano. Quando a gente acha que vai acontecer, não acontece. Por quê? Porque a gente não está dependendo do que Deus tem. A gente está dependendo de nós. É por isso que Deus usa os improváveis, porque os improváveis não tem nada para dar. Fala, você? É, você. Jesus, o rei? É, Jesus, o rei. Davi, aquele pequeno? Porque a comparação, Saul forte, poderoso, Davi, franzino, pequeno. Quantas vezes nós fazemos comparações com isso também? E muitas vezes nós rotulamos, você é bom, você é ruim, você é bom, você é ruim. Então diante disso, a Bíblia está nos ensinando sobre a questão de ser um canal de Deus. E ser canal de Deus não está ligado à sua capacidade. Ser um canal de Deus está ligado à dependência, à coração, por exemplo, como Davi. E diante disso a gente aprende muita coisa. Talvez você fale muitas vezes, eu não consigo. Esse é o momento ideal para você ser um canal. Porque muitas vezes quando você fala, conta comigo, eu estou pronto, é perigo. Porque você acha que você tem algo bom. Mas quando você fala, por mim mesmo eu não vou não, eu não consigo. Então é você mesmo, por quê? Porque não é você que vai fazer. Então, dia disso, a gente aprende muitas lições. Eu quero passar alguns exemplos de homens improváveis que foram canais de Deus. E se eles foram usados por Deus sendo imperfeitos, ou muitas vezes não sendo preparados ou capacitados, por que eu e você não podemos ser usados? Quer o primeiro exemplo, irmãos? Quantos se lembram da vida de Abraão? Abraão, Gênesis capítulo 12, 7, diz que o Senhor daria a ele a descendência. Abraão era casado com quem mesmo, irmãos? Com Sara. Sara, ela tinha um detalhe importante, ela não poderia ter filhos. Parece loucura. Como que alguém vai ser pai de multidões? Como que Deus vai dar uma nação como descendência para aquele que não pode ter filhos? E muitas vezes, irmãos, nós somos paralisados nesses momentos, porque nós gostamos de ter lógica, de ter tudo preparado, tudo fazer sentido. E milagre não é explicado. É milagre, é Deus, não tem o porquê. Por que os médicos ficam confusos quando acontece um milagre? Porque eles querem entender. E Deus não foi feito para entender, Deus foi feito para viver, para experimentar, para desfrutar. Então, diante disso, irmãos, Abraão, Deus chega diante dele e fala, você vai ser pai de nações, pai de multidões, como diz depois lá em Gênesis 17:4. Mas como que alguém pode ser pai de multidões, irmãos, se ele não pode ter filhos? E acontece até um erro no trajeto, onde ele se deita com a concubina lá, e tem Ismael, mas Ismael é algo criado pela força, e muitas vezes a gente quer dar resultado pela força. Então muitas vezes isso gera uma confusão até vir Isaac, porque como assim, Deus, o Senhor fala que eu vou ser pai de multidões, se nem filho eu posso ter? Isso mostra que Deus usa os improváveis. Deus usa aquele que não poderia ter para mostrar que não é o homem que faz, mas é Ele. Talvez Deus te chamou para algo e você está questionando porque na sua cabeça não faz sentido. Na cabeça de Abraão não fazia sentido até o ponto de ele tentar ajudar Deus e atrapalhar com Ismael. E muitas vezes é o que nós tentamos fazer. Nós tentamos ajudar Deus e colocar a nossa mão, mas todas as vezes que a gente coloca a nossa mão a gente atrapalha. E talvez você está tentando ajudar Deus. Não, eu vou fazer isso porque está demorando. Mas o tempo de Deus, sabe o que é interessante? A Bíblia diz que quando Isaac nasce, fala Isaac e Sara ficou grávida, aliás, quando ela fica grávida, e Sara ficou grávida no tempo certo, no tempo oportuno por Deus. Deus não erra, irmãos. O tempo de Deus é perfeito. Então muitas vezes a gente está tentando ajudar Deus e algo está demorando na sua vida, você está tentando ajudar. Mas entenda isso, Deus usa os improváveis. Abraão era um improvável. Como que alguém vai ser pai de nações? Como vai gerar uma grande descendência? Como fala, como as estrelas e a areia do mar, se ele não pode nem ter filho.
Talvez você está questionando aí, eu não sirvo por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, quantas vezes você vai deixar a circunstância ser maior que o seu Deus? Que é o segundo exemplo, irmãos. Quantos lembram de Noé? Deus chama Noé para fazer o quê? Construir uma arca. Se você fosse chamar alguém para construir uma arca para ter garantia que não vai afundar no dilúvio, você chamaria o quê? Um pedreiro, um mecânico ou um carpinteiro? Noé era o quê? Olha, o seu irmão diz assim, agricultor. Seja sincero, você chamaria um agricultor para fazer uma arca para te garantir que não vai afundar o barco? Deus usa os improváveis. Noé não era capaz, Noé não tinha condições, Noé não tinha experiência com marcenaria ou carpintaria. Mas ele foi escolhido por quê? Porque é para provar que não é o homem que faz, é Deus que faz. Então talvez Deus está te chamando para algo e você está questionando, está relutando, porque você acha que você não é capaz. E quem diz que você precisa ser capaz? Deus usa os improváveis. Algo interessante chama a atenção de Deus, porque a Bíblia diz, há um momento aqui, que ele diz que o Senhor, Noé, porém, achou graças ou favor diante de Deus. A Bíblia diz, assim como Davi, há algo que chama a atenção de Deus em Noé, que ele era um homem que ele andava com Deus, ele era um homem justo e íntegro. Ou seja, diante daquela geração, a NVT diz que ele era o único íntegro diante daquela sociedade. Então o que faz Deus chamar Noé não é a capacidade, a experiência com madeira, mas é um coração. É por isso, irmãos, Deus não vai usar você porque você é bom no que você faz, até porque isso é perigoso, porque vai cair no risco de você achar que é você que está fazendo, não é Deus, mas sim na dependência dele. Para muitos, até chover, Noé foi tratado como louco, mas o dia que choveu, tudo fez sentido. Talvez você está sendo tratado como um louco e tanta coisa está acontecendo, mas um dia tudo vai fazer sentido. Por isso Deus usa os improváveis. Terceiro exemplo, quantos lembram de Moisés? Moisés acho que encaixa muito com a gente, porque Moisés muitas vezes diz, quem sou eu, Senhor? Não sou capaz, eu não tenho nem capacidade de falar em público, eu não sei nem falar direito, eu tenho dificuldades de me expressar. E Deus chega para ele e diz, mas Moisés, quem diz que é você? Não é você que vai, diz que o eu sou que vai à frente, é o Senhor que vai. Por muitas vezes, irmãos, nós somos paralisados porque nós achamos que somos nós. E todas as vezes que a gente coloca o nós na frente, a gente quebra a cara. Então, o terceiro exemplo aqui, Moisés, é alguém que, diante da situação, ele fala, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Mas Deus todo momento diz assim, mas quem disse que é sobre você, Moisés? Quem disse que é a sua capacidade, Moisés? Quem disse que é a sua força, Moisés? E talvez você entrou aqui hoje e muitas vezes está questionando, porque não, eu, mas pare de colocar o eu na frente. Não, eu não consigo, eu não sou capaz, eu. Todas as vezes que você colocar o eu, acabou, irmãos. Não é sobre o eu, é sobre ele. É interessante que esse texto, duas coisas que nós vemos Deus tratando na vida de Moisés. E eu vejo que ele faz isso na nossa vida também. A primeira coisa que nós vemos Deus tratando na vida de Moisés, quando Deus chama Moisés, é tratar o complexo de inferioridade. Porque ele era alguém que fazia muita comparação. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não falo direito. Então, quando Deus chama Moisés, primeiramente é para tratar isso, falar, para de se sentir inferior, para de achar que você não pode, para de achar que você não consegue. Não, e de fato você não pode, você não consegue. Eu não posso, eu não consigo. Mas é o Senhor, quando o Senhor capacita, o Senhor faz. E a segunda coisa que nós vemos Deus trabalhando e tratando em Moisés, sabe o que é? Muitas vezes precisa tratar em nós também. Olha, o seu irmão diz assim, temperamento. Quantos lembram que antes desse chamado de Moisés, quando ele estava lá no Egito, né, com o faraó, ele matou um egípcio. Ele tinha um temperamento forte. Ele chegou a matar alguém no impulso. Então Deus também queria tratar isso para ele depender mais de Deus e parar de agir pela sua força. Parar de agir pela sua capacidade. Ou parar de agir pelo seu temperamento. Então muitas vezes nós aprendemos com isso também, irmãos. Quantas vezes a gente está limitado ao quanto que a gente consegue. Êxodo capítulo 3, versículo 12, Deus responde assim, eu serei contigo, e esse é o sinal que eu te enviei. O eu sou estará com você. Então, irmãos, talvez
Muitas vezes você está questionando, por que eu? Como que eu? Não posso. E todas as vezes que você está frustrado, a primeira coisa que você pensa é desistir, parar, não quero mais saber de nada. Por quê? Todas as vezes que você está frustrado, você coloca o eu na frente e você acha que eu sou um fracasso, eu não consigo. Esse é o problema, irmãos. E muitas vezes, geralmente, o diabo, quando ele vai usar a sua vida, ele não vai falar você, ele vai falar eu. Porque ele vai se colocar na primeira pessoa, no sentido de você declarando isso, porque a sua palavra tem poder. Então, diante disso, irmãos, a gente precisa aprender a confiar em Deus. Quarto exemplo de alguém que era improvável, Davi. 1 Samuel capítulo 16, vamos ler, versículos 6 e 7. Quem achou, diga amém. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe, irmão de Davi, e pensou, com certeza, esse é o homem que ungiu, que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência e nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Irmãos, aqui é um exemplo que a gente precisa aprender muito. Muitas vezes a gente rotula pessoas, faz comparação. Você é capaz, você não sei não. Samuel, sendo um homem que foi profeta, foi um homem que foi sacerdote também, diante dessa situação, ele é alguém que olha para Eliabe e fala, certeza. Eliabe, por que ele olha com o coração humano, com a visão humana e fala, Eliabe, certeza? Porque ele tinha a visão de Saul. Saul, quando foi escolhido, era um homem perfeito, era um homem que tocava o coração de Deus. Era alguém que foi aprovado por Deus. Ele foi rejeitado depois porque ele corrompeu o coração, mas quando ele foi escolhido, ele era aprovado. Então, diante dos olhos de Samuel, fala Eliabe, parecido, biotipo, o corpo, força, altura. Então, certeza, porque a gente gosta de criar uma aparência ideal. Então, Eliabe era aquele que se parecia com Saul, então é esse aqui, vamos dar continuidade, o mesmo padrão. E de repente, não é esse, porque os homens olham para a aparência, mas Deus olha para o coração. Não tem mais ninguém? Tem. Tem, Davi. Davi está o quê? Assistindo TV, Netflix, está dormindo, acordando meio-dia? Não, o que ele está fazendo? Trabalhando. Deus não usa quem está parado, Deus usa quem está trabalhando. Enquanto todo mundo está lá só, a escolha do Miss Rei aqui, Mister, Mister Rei, o rei da época, o rei de Israel. Não, tem alguém lá trabalhando. Enquanto todo mundo está na cerimônia, todo mundo está na mesa, todo mundo está comendo ou esperando a comida, aliás. Mas tem alguém trabalhando. Deus não usa quem está parado, irmãos. Deus não usa quem está desocupado. Deus não usa quem só reclama da vida e fica só assistindo TV. Deus usa quem está trabalhando. Quem que é Davi? Aquele que está trabalhando. É aquele que está no estágio da vida, matando urso, cuidando das ovelhas. Aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém vê os bastidores. E diante disso nós aprendemos uma lição também, irmãos. O improvável não é aquilo que você vê aos olhos naturais. Aliás, é um improvável que você vê com os olhos naturais. Mas o escolhido de Deus não é o que você vê com os olhos naturais, mas é aquele que Deus olha para dentro, olha o coração. Muitas vezes você vai julgar, o ser humano é muito falho e gosta de apontar, gosta de rotular. Mas diante de Deus é Deus que escolhe, é Deus que aprova. E isso nos ensina uma lição também, porque o nosso erro muitas vezes é criar um padrão. Saul foi o padrão de força, de altura, de comportamento, então vamos seguir esse padrão. E muitas vezes a gente cai na besteira de a gente rejeitar pessoas porque não parece com a gente, porque não fala igual, porque não se veste igual. E Deus está mostrando que não é dessa forma que nós devemos agir. É por isso que nós aprendemos que ser um canal de Deus não é todo mundo ser igual, uniformizado, todo mundo falar igual. Porque muitas vezes a gente acha que uma pessoa ideal é aquela que se parece com o líder atual. E é isso que está acontecendo aqui com Saul. Saul era um líder que tinha uma visão, tinha um perfil, então o próximo líder tem que ser parecido. E Deus está mostrando que não é dessa maneira. É por isso hoje não tem que ter culpa, eu sou diferente. Você não tem que ser igual ao pastor, você não tem que ser igual ao seu líder. Porque muitas vezes, antigamente, a gente tinha essa visão. Tem que falar igual, tem que se vestir igual, tem que ser tudo igual. Irmãos, a gente não quer criar robô aqui.
Deus não quer criar robô, Deus quer usar pessoas, e pessoas são diferentes, pessoas agem diferente, pessoas têm temperamentos, comportamentos diferentes, pessoas têm personalidade diferente. Então, diante disso, a gente aprende uma lição. Pare de fazer comparação. Porque ele fala assim, eu vou começar a falar assim. Pare de tentar ser o que você não é, irmãos. Porque quando você tentar ser o que você não é, vai te custar muito. Se você criar uma reputação daquilo que você não é, vai ficar pesado e você não vai suportar manter ela. É por isso que você precisa mostrar que você é imperfeito, que você falha, que você fica triste, que você às vezes fica bravo. Porque se você mostrar uma reputação de alguém perfeito, o dia que você mostrar sua fraqueza, te abandonam. Sabe por quê? Porque vão falar, não era assim, você mudou. E muitas vezes é isso que nós estamos aprendendo com Davi. Davi era alguém que não era perfeito. Nós vamos ver na história dele. Existe uma frase do missionário Hudson Taylor que diz assim: todos os gigantes de Deus são pessoas pequenas e fracas. Isso é ser um improvável. Gigante de Deus não é aquele que é forte, poderoso, intocável. Gigante de Deus são aqueles que são fracos, porque é na fraqueza que o Senhor nos fortalece. A tua graça nos basta. A tua presença nos basta. Um outro exemplo de homens improváveis, continuando a história de Davi, né, quando ele é escolhido, ele vence Golias. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Quantos lembram da caverna de Adulão, dos valentes de Davi? Os valentes de Davi eram aqueles homens perfeitos, intocáveis, aqueles poderosos, fortes, amém? Não. Vamos ler. 1 Samuel 22, 1 e 2, diz assim: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. E quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Versículo 2 diz: logo outros começaram a chegar. Olha os valentes de Davi aqui, que chegaram aos 400 homens, né? Pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Irmão, sabe quem se torna os valentes de Davi? Os homens que são um canal para ajudar Davi a vencer a batalha? Homens endividados, descontentes, aflitos, cheios de problemas, dificuldades. Qual que é o seu problema, irmão? Eu não estou preparado? Esses homens estavam preparados, eles eram ideal, eles tinham perfil de soldado? Não, era todo mundo rejeitado, todo mundo menosprezado, todo mundo frustrado. Não estou dizendo que você tem que viver dessa forma descontente, algo tem que mudar quando você tem um encontro com Deus. Mas pare de colocar justificativa: quando eu melhorar eu vou para a igreja, quando eu parar com isso eu vou para a igreja, quando eu vou para a igreja. Irmãos, vem para a igreja do jeito que você está. Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha do jeito que você está, mas quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Irmãos, aqui são improváveis. Quem são os valentes de Davi? Um monte de homem endividado, descontente, passando aflição, sem expectativa de vida. E qual tem sido a nossa desculpa para a gente não ser um canal de Deus? Esse é um momento de fraqueza na vida de Davi. Davi escreve o Salmo 142 quando ele está nessa caverna. Momento de incerteza. Quer ver? Vamos ler os 3 primeiros versículos. Salmo 142. Ele escreve esse salmo quando ele está aflito. Quando ele está fugindo de Saul. Quando ele está no momento de incerteza. E aí, quando você está assim, você desiste? Você para? Você vai embora? Salmo 142. Quem achou, diga amém. Momento de aflição, momento de angústia, ele diz assim: clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir, e aonde quer que vá, preparam armadilhas contra mim. Até aí. Irmãos, o momento da fraqueza não é momento para você desistir, não é para você postar na rede social que você é vítima da sociedade, que ninguém te ama, mas é um momento de você buscar a Deus, mesmo no deserto, mesmo na solitude, mesmo no tempo que não tem ninguém, mesmo que parece que tudo acabou, mas você precisa buscar. Mas a gente vive num tempo de evidências, eu preciso mostrar, eu preciso fazer, eu preciso... É por isso que muitas vezes a gente não está avançando. Diante disso é um momento de angústia, um momento de dificuldade, um momento que Deus escolhe homens incapazes, homens imperfeitos, homens endividados, homens aflitos, homens descontentes, homens sem expectativa. E qual que é a sua desculpa para você não ser usado hoje por Deus? Porque eu estou chateado.
Eu não estou dizendo que você tem que viver errado, chateado, vivendo no pecado. Não é isso. Mas estou dizendo você não pode deixar que as suas limitações e as suas dificuldades paralisem o propósito de Deus. É porque eu estou sendo da atenção, então eu estou triste, então agora eu parei. É tempo de crescer, irmãos. Sexto exemplo de homens improváveis. Assim como os valentes de Davi, os discípulos de Jesus. Quem eram os discípulos de Jesus, irmãos? Olha, o seu irmão diz assim: pescador, pessoas sem estudo, cobradores de impostos, homens rejeitados pela sociedade. Do hebraico existe uma frase que diz talmidim. O que era o talmidim? Talmidim, traduzido, eram discípulos. Eram aqueles que seguiam os rabinos, aqueles que tinham um estudo e eram aprovados. E eram os que se tornariam, né, os fariseus, saduceus e tudo mais. Quem são os discípulos? Aqueles que foram rejeitados para isso. Por que eles viraram pescadores? Por que eles viraram cobradores de impostos? Por quê? Primeiro, porque não foram aprovados nos estudos da época. Não foram padrões, né, para viver como um rei. Aliás, como um rei não, como um fariseu, como um saduceu e tudo mais. Como um mestre, como um rabino. Então, diante disso, Jesus escolhe quem? Os perfeitos. Os que foram aprovados na USP. Aqueles que passaram em 3 faculdades federais. Não. Jesus escolhe aqueles rejeitados, aqueles que falam, esses aí não servem para nada, esses aí não têm valor na sociedade. E são esses que Jesus escolheu. E muitas vezes a gente tem uma mentalidade muito complicada e muito diferente do que Jesus pensa. Porque muitas vezes se você for levantar e falar, separa aí 12 homens para andar com você, você vai escolher quem? Os que dão trabalho ou você vai escolher aqueles que parecem perfeitos, aqueles que pregam bem, aqueles que tocam bem? Porque a gente gosta de ter time bom. Quer um exemplo? Quando a gente vai brincar de futebol, de vôlei, a gente quer estar no melhor time. Por quê? Porque a gente quer vencer. Ninguém escolhe aquele que, esse aqui é ruim, eu vou escolher ele porque eu quero perder. Alguém faz isso? Mas Jesus literalmente faz isso. Jesus fala, cadê os piores? Esses são os piores, então são esses que eu quero. Isso parece loucura, mas é exatamente isso que Jesus faz. Por quê? Qual o critério? Porque não era capacidade. Deus não escolhe pela capacidade. Deus não escolhe pela força. Deus não escolhe pela perfeição. Mas Deus escolhe pelo coração. Assim como os valentes de Davi, homens endividados, desprezados, descontentes, aflitos, os discípulos eram alguém que não tinha mais expectativa. Porque eles foram rejeitados pelo padrão da sociedade. Eles foram rejeitados pelo padrão da época, do que era ser exemplo em Israel. E talvez você entrou aqui hoje e fala, eu não mereço. É por isso que você está aqui, porque Deus não escolhe pessoas prontas e capacitadas. Deus escolhe aqueles que são improváveis. É por isso que eu estou aqui hoje, irmãos, porque eu sou exemplo disso, que eu não mereço, eu não sou capacitado, eu não sou preparado, mas é Deus que faz. Então, diante disso, irmãos, a gente precisa aprender a cada lição. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, como Paulo, por exemplo, um homem estudado, um homem cheio de inteligência, mas de repente o Senhor faz totalmente o contrário na vida dele, para ele depender de Deus e ver que todo estudo, toda capacidade não servia para nada, porque sem Jesus não tem propósito nenhum. Então ele entrega tudo, ele renuncia a tudo, para que ele possa viver o propósito de Deus. E para finalizar, eu quero falar sobre um homem, Gideão. Quantos lembram de Gideão? Gideão é um exemplo que eu acho que encaixa muito com a gente. Gideão é um exemplo que um homem que muitas vezes tem dúvidas e muitas vezes questiona Deus, e é alguém que também nos ensina algumas lições. Eu quero falar rapidamente 4 lições sobre a vida de Gideão que a gente pode aplicar para nós. Primeira coisa, irmãos, a Bíblia diz lá em Juízes capítulo 6, Gideão foi um juiz da época, né? Não tinha rei. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 11, que Gideão estava malhando trigo no lagar. Malhar trigo no lagar, irmãos, parece uma coisa de doido, porque lagar é o lugar onde prensava as uvas, né? Fazia o vinho. E por que, irmãos, Gideão está malhando o trigo no lagar? Porque era um momento de perseguição sobre Israel. Era um momento que os midianitas estavam atacando Israel. Era um momento de lutas, era um momento de fraqueza de Israel. Era um momento que tinha perseguição. Aí o primeiro exemplo, mesmo na perseguição, Gideão não parou de trabalhar. Gideão está trabalhando. Lembra que eu falei? Deus não vai chamar quem está desocupado. Deus não vai chamar quem está parado. Deus não vai chamar quem está debaixo da coberta lá. Eu vou acordar 2 horas da tarde para procurar emprego. Deus não vai usar isso. Deus vai usar aqueles que estão dispostos. Era um tempo de perseguição sobre Israel. E Gideão está malhando trigo no lagar. Fala, mas está tudo errado. Porque lagar é lugar de prensar uvas. Mas por que ele está fazendo isso? Porque era um lugar escondido. Ele não parou de trabalhar, mesmo com medo. Mesmo na dúvida. Mesmo na incerteza. Ele estava lá
trabalhando, estava se dedicando. Isso nos ensina uma lição, irmãos. O que vai nos parar? A perseguição? A injustiça? Ah, porque falaram de mim? É porque não me falaram obrigado? É porque não reconheceram o meu talento? Gideão não parou. Ele poderia estar na casa dele, estou triste porque os midianitas vão matar a gente, eu estou com medo. Não, ele está trabalhando. Fez uma adaptação, ele não está no lugar ideal, mas não parou de trabalhar. Isso nos ensina uma lição, irmãos. A gente não pode parar de trabalhar. Gideão, ele está malhando trigo mesmo num lugar que não é o lugar apropriado, não é o lugar ideal. E muitas vezes a gente está esperando o quê? O lugar ideal, o momento ideal para fazer a obra de Deus. A gente não pode parar, irmãos, ainda que não seja o lugar ideal, não seja o momento ideal, mas a gente tem que continuar. Gideão, ele está malhando trigo no lagar, o lugar que é inapropriado, mas ele está fazendo, é melhor fazer do que ficar parado. Ele está trabalhando. Juízes capítulo 6, versículo 11 diz isso. Então, diante disso, ele está trabalhando. O que tem te paralisado, irmãos? A segunda coisa que a gente aprende na vida de Gideão, primeiro, não ficar parado, continua trabalhando, foco no Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos na vida de Gideão, e muitas vezes nós fazemos igual, Juízes capítulo 6, versículo 36 e 37, diz que quando Deus aparece para ele, chamou ele, ele estava trabalhando lá no lagar. É interessante que há um momento que ele, sabe o que ele faz aqui, nós fazemos muitas vezes igual, a gente quer testar Deus. Se realmente o Senhor está comigo, se realmente o Senhor vai fazer, se realmente o Senhor vai livrar Israel, então me prova, me mostra. E é interessante esse texto, vamos ler, Juízes capítulo 6, versículo 36 e 37. Quem achou, diga amém. Vamos ler? Diz assim, então Gideão disse a Deus, se de fato vai me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma, hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, no terreno, onde se peneiram os grãos, e se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. Irmãos, esse texto parece legal, mas muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Se Deus realmente quer mudar minha vida, então que aquele irmão que está lá atrás venha me dar um abraço. Se Deus realmente quer mudar minha vida, hoje eu vou para a igreja e eu preciso que a hora que o ministro estiver ministrando, ele fala que eu sou amado. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa que Gideão fez aqui. A gente começa a criar cenários. Não, se realmente Deus quer me usar, então quando eu descer no estacionamento, vai ter um carro vermelho atrás do meu carro. E a gente começa a procurar motivos para provar que Deus está com a gente ou não. Gideão está fazendo isso. Mas deixa eu te falar, parece bonito isso. Mas isso é um momento de incerteza, um momento de medo, um momento de dúvida se Deus está ou não está mesmo com a gente. Gideão está com medo. Fala, será mesmo? Primeiro, já mostra o medo. Ele estava trabalhando, mas ele estava no lugar inapropriado. Porque está com medo de morrer. Porque há uma perseguição. E quando ele faz isso, parece, olha que homem de fé. Não, não é homem de fé. É homem que a todo momento ele está querendo que não dá certo para ele falar, tá vendo? Não era para eu fazer. Nós fazemos a mesma coisa. A gente coloca uma cena, não, quando eu chegar, vai tocar tal música, uma música que nunca tocou na igreja, só para você falar, tá vendo? Não era para Deus fazer. E às vezes a gente começa a criar cenários para falar, não, tá vendo? Deus não fez. Gideão está fazendo isso, mas Deus queria tanto usar a vida de Gideão, falar, você quer isso? Tá bom, acontece. Aí depois ele fala, faz o contrário. Acontece de novo. O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Às vezes a gente começa a colocar prova a Deus, Coloca cenários onde a gente quer que dá errado para mostrar, tá vendo? Estou isento, não quero. Mas aqui deu certo. E muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está testando Deus, a gente está criando cenários para que tudo dê errado, para a gente ficar isento, tá vendo? Eu tentei, eu até queria, mas não deu certo. Quantas vezes a gente coloca na conta de Deus aquilo que Deus nem falou? Não, Deus mandou. Ou muitas vezes a gente fala, se Deus falar, irmão, tem coisa que Deus não precisa falar. Se Deus falar, eu vou orar pelos perdidos. Deus já falou isso. Fala, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, assim, às vezes você está pedindo para Deus falar coisa que já está falado. Então, diante disso, nós vemos que Gideão, ele testa Deus para ver se Deus está de fato com ele. E às vezes a gente tem feito a mesma coisa. A gente tem testado Deus para... será que Deus está comigo mesmo? Porque a gente está com medo. A gente tem dúvida se realmente Deus está com a gente. E Gideão era um improvável, irmãos. Assim como eu e você também somos improváveis. A terceira coisa que nós aprendemos com Gideão, e é uma lição para nós também, às vezes a gente gosta de estar aparado e ter tranquilidade. Ele tinha 32 mil homens no exército. Mas diante disso, irmãos, muitas vezes a gente está lutando e a gente quer isso por quê?
porque a gente quer vencer. Mas aí Deus reduz para 22 mil homens. E de 22, né, ele resume para 300. Sabe, irmãos, às vezes a gente se garante na capacidade ou na quantidade. Deus leva o nível lá embaixo para mostrar que não era o homem que ia fazer, não era a força do homem. E muitas vezes a gente aprende diante disso também, porque diante de 32 mil homens, ficaram 300. Isso mostra que não é quantidade. Às vezes você está chateado. Porque quando eu cheguei tinha tanto, agora todo mundo abandonou, todo mundo foi embora. Irmãos, aqui o Senhor está selecionando aqueles que estão bebendo água certa no rio. Tudo isso é um propósito para mostrar quem está dentro do propósito de Deus. Talvez muitas vezes ao seu lado alguém vai desistir, alguém vai parar, mas ei, o que faz você continuar? É o quanto que todo mundo fala, estamos juntos, ou o quanto que você ouve o Senhor falar, não desiste, que até a consumação do século eu estarei contigo, eu não deixarei sós, enviarei o Espírito Santo. Ou seja, nós temos palavras para saber que nós não estamos sozinhos. Mas muitas vezes a gente se garante mais na vida do irmão que está do nosso lado do que em Deus. Então isso Gideão faz, Deus faz algo na vida de Gideão para provar, Gideão não é a força do exército de Israel, que era um exército poderoso, mas é na força do Senhor. E por último, uma coisa que nós aprendemos aqui, que quando Gideão ele chega para a batalha, ele venceu com míssil, com granada e bazuca. Foi isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que ele venceu com trombeta, vasos ou jarros de barro e tochas. Irmãos, quem que vence batalha, guerra, com trombeta, jarro e tocha? Aqui nós vemos que não é na força nossa. Olha o que diz Juízes 7:20. Ele separou em grupos, né? Em 3 grupos. E olha o que diz lá, amém? Juízes 7:20. Diz assim, então os 3 grupos tocaram a trombeta e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. E todos gritaram, a espada, pelo Senhor e por Gideão. Aqui a gente pode tirar várias lições, irmãos. Primeiro, a unidade. Nós vemos que eles estavam juntos não pela força deles, não porque eu sou melhor, porque eu tenho mais habilidade, mas eles estavam juntos pelo Senhor, por Gideão. Mostra uma igreja unida. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto aliás, 3 coisas, né? Primeiro, eles venceram com trombeta. Trombeta fala de anunciar Jesus, anunciar as boas novas. Trombeta fala sobre a adoração. Eles venceram adorando, eles venceram buscando o Senhor. A segunda coisa que faz eles vencer é com vasos, né? Vasos mostra a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Nós somos fracos, nós somos incapazes, nós estamos sujeitos a erros, nós estamos sujeitos a quebrar a cara. E eles vencem essa batalha não sendo perfeitos, mas mostrando a sua fraqueza. Porque nós somos feitos do pó da terra e o vaso de barro é feito do quê? Na mão do oleiro. O oleiro é o Senhor. Isso mostra que nós não estamos capazes, não somos capazes, nós somos sensíveis, somos frágeis como um vaso. Então uma batalha não é vencida pela nossa força, mas é na nossa fragilidade de depender do Senhor. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, que eles vencem com tochas acesas. Uma tocha, irmãos, fala sobre o fogo. E o fogo fala sobre o coração abrasado, queimando na presença de Deus. Se nós não tivermos um coração queimando pela presença de Deus, nós não vamos vencer batalhas. Porque nós vamos desistir, nós vamos parar pelo caminho. Então eles vencem com fogo, assim como diz em Levítico, mantenha o altar aceso, o fogo do altar aceso todas as manhãs. O fogo não se pode apagar. Então isso mostra a dependência e a presença de Deus. Porque muitas vezes nós perdemos batalhas, irmãos. Não é porque a gente é fraco. É porque a gente esfria o nosso coração e a gente desiste de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e muitas vezes o seu coração esfriou. É interessante, nós vemos que aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, cerca de 11 quilômetros de Israel, fugindo, indo embora, indo contra a presença de Deus, tem um momento que Jesus está todo o tempo do lado deles, mas eles não percebem. Por quê? Porque eles estavam tristes, desanimados. Mas há um momento que quando eles sentam à mesa, a parte do pão, e Jesus vai embora, e tudo faz sentido, os olhos deles se abrem e diz, não queimava os nossos corações, enquanto ele caminhava e ele expunha, abria as escrituras. Sabe, irmãos, talvez por muitos fracassos,
Ou muitas vezes frustrações, a gente baixa a cabeça, ou fecha os nossos olhos, ou desiste, e a gente para de ouvir a Deus, e o nosso coração esfria. E aqui está nos ensinando, através da vida de Gideão, que se nós queremos vencer batalhas, não é na nossa força, mas é através da adoração, através da nossa fragilidade, mostrar quem nós somos de verdade. Nós somos vasos de barros, na mão do oleiro que nos molda, e através da presença de Deus que queima o nosso coração. Por isso aqueles discípulos, quando eles voltam para a presença de Israel, não queimavam os nossos corações enquanto o Senhor abria as Escrituras, enquanto o Senhor falava da palavra. Quando o coração deles volta a queimar, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Voltar para a presença, ou voltar para o propósito. A banda pode subir, eu quero encerrar falando 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 12, versículo 10. Quem achou, diga amém. Por isso, aceito com prazer. Algumas versões dizem, sinto prazer. Fraquezas e insultos, provações ou privações, perseguições e aflições, que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, é então que sou forte. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que ele tem prazer em ser injustiçado. Ele sente prazer, mesmo quando ele é perseguido, nas angústias. Por tudo isso, por amor a Cristo, porque quando ele é fraco, quando ele está fragilizado, é que então o Senhor aperfeiçoa a sua força diante da fraqueza dele. O que isso nos ensina, irmãos? Deus, ele é especialista em trocar nossa fraqueza pela força e pela presença dele. Deus é especialista em tirar toda a nossa limitação e transformar em superação. É por isso que eu digo, os dias que você estiver mais fragilizado, é o dia onde Deus vai fazer mais sobre a sua vida. E diante desse texto, 3 lições eu quero deixar para vocês, se você quer ser um improvável de Deus, quer ser usado por Deus. Primeiro, faz assim, repita comigo, diga, admita as suas fraquezas. Irmão, se você quer ser um canal de Deus, você não vai ser usado pela sua perfeição ou por ser alguém que não erra. Se você quer ser usado por Deus, você precisa admitir suas fraquezas. Mostre suas vulnerabilidades. Jesus, como homem, ele mostrou suas fraquezas e vulnerabilidades. Ele chorou diante da morte de Lázaro, porque era um amigo dele. Jesus, no Getsemane, no Monte das Oliveiras lá, há um momento que ele o quê? Soa a gota de sangue. Isso expressa uma aflição no corpo e na alma. E muitas vezes a gente não entendeu isso, a gente quer mostrar que a gente é perfeito. Irmão, você não é perfeito, eu não sou perfeito. Pare de tentar mostrar o que você não é. Segunda coisa que nós aprendemos. Paulo nos ensina nesse texto, 2 Coríntios 12, se alegre nas fraquezas. Talvez você está reclamando da vida, você está só murmurando. Mas a Bíblia diz que se nós queremos vencer, nós precisamos nos alegrar na nossa fraqueza, porque quando nós somos fracos, o Senhor vem com a sua força e Ele nos torna forte. Não é na sua murmuração que Deus vai fazer, mas é na sua gratidão. Alegre-se. Os milagres que Jesus faz não é quando está reclamando, mas quando tem gratidão, porque a gratidão precede o milagre. Jesus, diante da necessidade dos pães, Ele partiu, deu graça e os pães multiplicaram. Diante da morte de Lázaro, Ele agradece e Lázaro ressuscita. Então não é na sua reclamação, não é na sua murmuração, mas é o quanto você é grato. E por último, compartilhe suas fraquezas. Sabe, irmãos, eu tenho um sentimento que muitas vezes quanto mais Deus dá para nós, mais duro e mais intocável a gente fica. Porque quando a gente é apenas alguém que está vindo para a igreja, não tem responsabilidade, a gente não tem medo de mostrar que a gente chora, que a gente tem dúvida, que a gente está triste, que a gente pecou. Mas quando a gente vai crescendo no ministério, a gente vira um líder, ou a gente participa de um ministério, a gente começa a ser alguém perfeito. Se você quer ser um canal de Deus, seja verdadeiro e mostra. Compartilhe as suas fraquezas. O que é compartilhar as suas fraquezas? Chegar e falar, Maico, me ajuda, cara, estou triste. Sabe que está acontecendo isso. Sabe o que a Bíblia diz em Tiago? Confessai as vossas culpas, os vossos erros, os vossos pecados uns aos outros, para que você possa ser sarado, curado. Irmãos, ser perdoado por Deus é arrependimento.
Se arrepender, Deus te perdoa, você vai para o céu. Mas ser curado é abrir o coração e colocar para fora aquilo que está te fazendo mal. Ser curado não é guardar para você. Sabe por que é a importância dos psicólogos? Porque ele te ouve. E quando você coloca para fora aquilo que está te fazendo mal, você se sente melhor, você sai mais leve. E trazendo isso para o contexto espiritual é a mesma coisa, irmãos. Quando você confessa, não é para acusação apontar, mas é para você ser curado de uma vez por todas, sair desse ciclo de pecado, sair desse ciclo vicioso, onde você continua errando e vivendo a mesma coisa. Por isso eu quero te convidar, se você quer ser um canal de Deus e quer ser alguém como um improvável usado por Deus, reconheça seus erros, suas fraquezas. Se alegre-se diante de tudo isso. Fala: Deus, se o Senhor está permitindo, alguma coisa tem para eu crescer. E compartilhe as suas fraquezas. Quero te convidar a fechar seus olhos.